Estava tentando configurar minha máquina aí, como eu sou novato nesse Mac aí, eu estou apanhando um pouco. Bom, então, bem-vindos ao segundo dia. Eu sou o Marcos Daniel Petri e vou apresentar a palestra Melhorando Performance de Aplicações Django. Então, vamos começar então assim, basicamente quando é que tu coloca uma aplicação no ar, né? Então, programou ela está funcionando tudo certinho, tu usa ela lá no Python Manage Run Server, está tudo funcionando, né? Beleza, não tem problema nenhum. Coloca num Apache, no Nginx, em algum servidor HTTP, está funcionando beleza. Colocou lá no teu servidor funcionando legal. Daí o site começa já a ter acesso, né? Começa a ter alguns acessos simultâneos e tal. E ele está funcionando, tá rodando. Às vezes pode ficar um pouquinho lento, mas no geral está funcionando, né? E daí depois o site começa a bombar mesmo, assim, ó, muito acesso, sei lá, 1000 acessos simultâneos. E quando tu vai ver, teu site ferrou, assim, não está funcionando. Tá lento, teu cliente está reclamando que não funciona, que teu site é uma porcaria e tu não sabe o que tem na verdade, né? Então tem que dar um jeito de melhorar essa performance aí, para quando a pessoa entrar no site, entrar automático, né? Então o que tu vai fazer? Primeira coisa que se pensa para otimizar os dados é cache, né? Não tem uma coisa que tu vai fugir disso aí. Então a cache é um mecanismo para tu não precisar processar aquela informação no início sempre a cada requisição da tua página. Então tu guarda isso em algum lugar, com ela já renderizada, bonitinha, sem tu precisar fazer todo aquele processamento de banco de dados e tal. Então, como é que funciona a cache? Só para quem não sabe, mais ou menos. Tu tem uma determinada URL do teu site. Isso aí tem que estar, essa URL ela tem que estar separada em algum lugar. Então, o mecanismo que gerencia a cache, ele verifica se isso aí está em cache. Se tiver, beleza, envia essa página cacheada, não precisa processar nada. Se não, processa essa página, acessa os bancos de dados que precisa, faz todos os acessos necessários, guarda essa página numa cache, em algum lugar, e depois retorna essa página que ela foi gerada. Então, como tu vai fazer essa configuração de cache? No Django, tem alguns modelos já prontos. O mais conhecido deles é o Memcache, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver direito o código. Então, basicamente, tu instala o Memcache. Quem tem no Linux, tu tem um Ubuntu da vida, um Debian, apt-get install Memcache. Vai instalar o servidor de cache para ti. E daí tu seleciona qual é a porta que está aquele servidor. Essa é a porta padrão, 11.211. É possível também colocar em vários servidores de cache separado. Colocar a cache em 3, 4 servidores. É só separar por ponto e vírgula que ele faz o balanceamento. Outro jeito de fazer cache é guardar em banco de dados. Então tu coloca ali esse my cache table, seria a tabela do banco que tem a cache. Tu pode usar o comando Python Manage Create Cache Table e ele vai fazer esse controle de cache. Posso falar assim? Fica melhor? Muito baixinho. Muito baixo? Ah, tá. Então, dá um Python Manage Create Cache Table que ele cria uma tabela com toda a estrutura de cache que tu precisa. Também dá para criar ela no File System mesmo. Só coloca o teu caminho do File System. E em memória, tu larga a cache em memória, né? Tu coloca em algum lugar e ele vai guardar dentro da memória. E nós temos também o dummy cache, que é a cache burra. É uma cache que não faz cache. Então, para que ela serve? Ela serve para tu poder desenvolver. Então, tu vai colocar lá no teu local settings em algum lugar para tu não estar desenvolvendo não precisar carregar a cache. É só tu que está usando, então não tem por que tu fazer esse controle de cache aí.
Então, alguns argumentos que tu pode passar nesses controles de cache. Tem o timeout, que é o tempo de duração dessa página cacheada, tu coloca em segundos, né? Então tu coloca ali, eu quero que cada página seja cacheada por 10 minutos. Então, quando chegar esse timeout, ele vai atualizar a cache. Max entries, foi uma mais, que é o número de entradas permitidas na cache, né? Então, sempre que tiver, por exemplo, colocou 100 requisições. Então, quando chegar nessa 100, ele atualiza a cache também, antes do timeout. E tem esse cool frequency, que é a fração das entradas que vão ser limpas na cache. Então, por exemplo, se tu colocar 2, vai ser 1/2. Então, ele vai limpar metade do que tem nas entradas que estão cacheadas. Então, os níveis de cache que o Django possui. Ele tem cachear o site inteiro, cachear por view, cachear uma parte específica do teu template e vai descendo o nível, né? Quanto preferir. Daí é Python puro mesmo. Então, cachear por site. Então, é bem simples fazer uma cache por site. Tu coloca esses 3 middlewares, tu tem que colocar no teu settings, que é o update cache middleware, o common middleware, que geralmente vem por padrão, e o fetch from cache middleware. Então, um para fazer a atualização e outro para pegar da cache. Então, para quem não conhece, o middleware ele é um mecanismo que tu usa para tu processar algumas coisas. Sempre quando tu faz alguma requisição ou faz o request ou response, tu pode criar o teu próprio middleware e ele faz essa requisição, faz o processamento a mais que tu quiser. Outros parâmetros que tu passa é o cache middleware sequence. Então, quantos segundos tu quer que o teu site fique cacheado? No caso ali tem 60 vezes 15, ou seja, 60 segundos vezes 15. Então, 15 minutos que ele vai cachear o meu site. E também qual é que é o cache middleware key prefix, que é uma chave para ele poder cachear. Então, tu pode usar no mesmo servidor de Memcache vários sites. Tu separa por esse cache middleware key prefix. Cache por view. Bem simples também de tu fazer um cacheamento. Então, pode ter views assim que tu não quer cache, então tu pode colocar um never cache, nunca cacheia essa página. Ou seja, essa view aí. Ou tem páginas que é a página inicial. A página inicial eu posso deixar um tempinho a mais para dar uma performance, para os usuários parece que o site está bem mais rápido. Então, tu vai definindo o tamanho através desse decorator cache page, né? Tem um outro decorator que é o never cache, que é para não fazer cache. Então, descendo um pouquinho mais no middle, a gente pode fazer através de templates, né? Então, tu tem uma template tag que se chama cache. Então, tu coloca ali 2 parâmetros, que é o tempo que vai fazer esse cacheamento, e também o nome para esse fragmento de cache. Então, no caso aqui, eu botei dentro desse, que vai tiver dentro desse template tag cache, ele vai cachear. Ele não vai processar mais nada dentro dele. Mas tem algumas situações que tu tem algum dado dinâmico que tu precisa cachear de acordo com o teu usuário, dependendo. Então, por exemplo, a barra de ferramentas de um usuário, que tem lá a foto dele, não precisa cachear, botar sempre a foto dele lá. Então, isso aí tu pode cachear. Então, no caso aqui desse exemplo, tem um parâmetro a mais, que é o request user.username, que é o username do usuário que está logado na aplicação. Então, e a gente pode, então, setar tudo a nível, descendo mais e mais o nível e colocar em qualquer parte do teu código. Então, tem alguns métodos, então, cacheSet e cache.add, né? A diferença, os dois guardam os dados na cache. A diferença é que o cache.set, mesmo se tu colocar algum dado, ele vai forçar a atualizar a tua cache. E o cache.add ele vai ver, não, já tem alguma coisa cacheada,
para essa URL, então não precisa fazer nada. Tem o cache get, que tu vai retornar alguma página cacheada, cache.delete, que vai tirar uma página cache, e o cache.clear, que limpa a tua cache. Invalidar cache, é o último slide de cache, para de falar só cache. Então, um exemplo aqui de como tu pode usar no código de Python. Então aqui eu tenho um signal, que é um post save. Então o signal, a cada vez que eu, nesse exemplo, cada vez que eu salvar alguma coisa do objeto post, ele vai executar uma função, que é esse invalidate cache aí. Então esse invalidate cache, o que ele faz? Ele deleta alguma coisa que tem na cache com a URL do usuário. Essa URL eu pego através do método getAbsoluteURL. Então, um exemplo de como tu pode utilizar essas funções de cache aí. Alguns middlewares adicionais que também podem te ajudar para ganhar um pouquinho mais de performance. Que é o gzip middleware. O que ele faz? Ele pega todo o teu conteúdo que tu tem nas páginas e manda ele para o teu browser de forma zipada. E o browser, ele descomprime. Os browsers modernos todos têm essa funcionalidade, né? E também tem o Conditional Get Middleware. Esse Conditional Get Middleware ele serve ele adiciona alguns cabeçalhos na tua página que servem para o teu servidor, para o teu browser saber se tem que ou não pegar alguma coisa do servidor, ou se ele não vai estar dentro da cache do teu browser mesmo. Ele coloca lá, se tiver alguma coisa, ele coloca o cabeçalho a mais, ele vê, não preciso pegar o servidor, eu tenho aqui. Então, outra técnica que a gente pode ver para aumentar um pouquinho a velocidade é fazer um profiling nas sessões críticas do seu site. Então, tem uma página que ela está lenta, tu não sabe por quê, tu não sabe qual é que é o método. Então, o que tá funcionando, tu pode executar um profile dela. Então, o objetivo disso é pegar algumas informações a mais, né, de tempo, de resposta de certos métodos e tentar melhorar cada método. A gente tem, então, alguns métodos no Python que a gente pode usar para fazer o profile. Tem o cprofile, que é um método escrito em C, que é feito, tem um baixo overhead, então se tem um programa muito extenso, é bom tu usar ele porque ele é bem rápido. Tem o profile, que é o método tem a mesma estrutura do cprofile, só que ele foi escrito em Python puro. Então, se tu precisar estender alguma coisa, é melhor tu usar ele. Então, e outro que a gente tem é o Hotshot. Hotshot ele é bastante usado, mas ele não está sendo muito atualizado ultimamente. Então ele corre risco de sair de algumas das próximas versões do Python. Vocês nem citaram no Python 3. Então o profiling no Django. A gente tem essas ferramentas, funciona muito bem, mas como é que a gente faz para utilizar essas ferramentas de profile no teu site? Então, tem algumas tags. Primeira coisa é tu analisar o conteúdo que tu está passando esse parâmetro aí. Então, tem que ter um parâmetro específico. No exemplo aqui, criei um parâmetro por get, que é o proof, né? Então, sempre que tiver esse interroga proof aí, ele tem que executar o profile. Como é que ele vai fazer isso? Através de uma middleware. Então, tu cria uma middleware que vai reconhecer, tem a variável proof, então roda o meu profile. E depois, exibe esse resultado no browser. Tem a página Django Snippets, tá? Tem vários middlewares de profile, usando qualquer item que tu tem. Então, tu quer usar cprofile, tem um específico, Hotshot,
tem o específico para o profile do Django, tem também. Tem várias receitas de bolo lá como fazer. Basicamente, tu adiciona a middleware, coloca esse parâmetro por get e ele executa. Ele vai mandar uma tela parecida com essa. Então, tem 5 colunas ali que vão te ajudar. A última delas ali é o nome do arquivo que ele está executando. A primeira é o número de chamadas. Então, quantas chamadas ele faz nesse arquivo aí. A segunda é o touch time, que é o tempo que ele demorou para executar essa chamada. O per call, que é... Agora me fugiu. Que é o tempo que demora para cada chamada. O come time, que é ele faz uma fração entre o número de chamadas e o total time. E o per call, que é um bem importante, que é o tempo que ele demora para executar uma chamada. Que ele executa uma chamada e o tempo que ele demora até ter a resposta. Então ele pode executar vários métodos dentro dele e no final ele vai te dar uma resposta. É esse tempo que ele vai colocar ali nesse per call. Otimização de query sets. Então, outra técnica que a gente pode usar para aumentar um pouquinho a performance. Então, quando tu trabalha com query sets, geralmente a gente dá lá sei lá, users.objects.all, users.filter. Mas, só para saber como é que o Django trabalha com essas query sets aí. Então, queria saber, porque as query sets são preguiçosas. Ou seja, sempre elas vão ser executadas no final de tu colocar aquele método. Então, tu vai criar lá, tu pode colocar user.objects.all, .filter alguma coisa, mais um filter e botar um count. No final ele vai juntar todos esses métodos que tu ficou colocando e vai criar uma query só. Tá? Quando elas são executadas, são avaliadas para ser executadas. Sempre quando tu forçar usar uma lista dela, ou quando tu executar uma iteração, é aí que ela começa a ser executada. Não é quando tu, por exemplo, atribui para uma variável. Né? Então, é sempre quando tu itera ela, quando tu coloca ela através de uma função, quando tu força ela a exibir uma lista daquilo ali. Então, é nessas horas que ela vai ser criada. Como é que os dados eles ficam na memória? Então, muita gente, quando trabalha, fica colocando lá direto a função, executa várias vezes a mesma função. O ideal é tu guardar ela numa variável, e depois tu itera essa variável aí. Né? Outra ideia, porque assim, eu vou executar, tem um exemplo, eu dou ali, post.objects.all, e guarda uma query set. Ele ainda não fez nenhum acesso ao banco de dados. Quando eu fazer a primeira iteração ali, para pegar os títulos desse post, aí que ele vai acessar o banco de dados. Depois, se eu quiser pegar de novo, usar a mesma query set e pegar o campo data, ele não vai executar a função porque ele já guardou isso na cache. Cada query set tem uma cachezinha. E ele guarda ali. Então, sempre minimiza o jeito de tu usar o acesso ao banco de dados. Tem alguns métodos que a gente pode utilizar. Então, tem o querySet.only, que é, por exemplo, eu quero pegar todos os usuários da minha aplicação. Eu uso a classe user do Django. Então eu dou lá user.objects.all, mas eu não preciso de todos aqueles dados. Eu não preciso do campo password. Eu só quero o primeiro nome, o primeiro nome e o username dele. Então eu coloco ali os dois parâmetros, coloco o username e first name. Ele vai fazer um select username, vírgula, first name from user. Ele não faz todos os campos do formulário.
Nós temos também o defer, que ele faz o contrário. Se eu quiser, por exemplo, tirar um campo, eu executo o defer. Eu coloco ele coloco o campo que eu não quero exibir dentro desse método. Então, por exemplo, o passage, se eu colocar o passage ali, ele vai exibir todos os campos, menos o passage. Tem também o querySet.extra, que ele faz? Eu posso colocar, embutir mais um código de SQL nele. Eu coloco o código e, por exemplo, vai que o Django ele não consiga pegar os dados que tu queira, ou de uma forma tão rápida, tu pode colocar o SQL no braço ali. Eu não gosto de usar ele, porque tu acaba com todo o propósito da tua aplicação, né? De tu usar um ORM. A ideia é que o Django crie esse teu SQL, e não tu ficar criando o SQL dele. Algumas outras funções, que é o values e o values list, que é para tu não precisar acessar o teu objeto sempre. Porque à medida que tu vai acessando o teu objeto, ele pode fazer uma consulta SQL a mais. Então, se eu pegar, por exemplo, forçar uma query set e colocá-lo values, ele vai transformar aquela query set em uma lista de dicionários. E essa lista de dicionários ela vai colocar os dados vai colocar cada dado do teu banco de dados e tu pode acessar ela como se fosse um dicionário. Tu acessa igual no template, só que ele faz uma vez acessar o banco e depois não acessa mais. Tem também o values list, que em vez de transformar numa lista de dicionários, ele cria uma lista de tuplas, onde só passa o valor daquela query set, só os valores dados dela, não passa daí os campos, só os valores. E tem também o select related, que ele faz, ele vai pegando, se tu tiver uma FK, ele vai pegar todos os dados da FK junto e vai criar uma consulta enorme com todos os dados da FK. Isso aí é bom e é ruim, às vezes. Tu pode estar pegando vários dados e criar e se tua consulta for muito grande, esses dados, a consulta vai ficar muito grande e vai ficar muito lenta. Então tem que cuidar quando tu usa isso aí ou não. Geralmente quando tiver poucos dados nela. Algumas ferramentas externas que podem te ajudar também para trabalhar com o Django, saber medir alguma performance, ter alguns dados a mais. Tem o Django Debug Toolbar, a Léa falou ontem na palestra dela, uma ferramenta muito boa, assim, ela tem várias informações de dados. O que é útil para ti é que nela a gente consegue consegue pegar o número de SQLs executados. Outra ferramenta que eu uso é o Django Command Extensions. Então, vários comandos que a gente usa quando a gente dá o Python manage alguma coisa, ele tem um monte de comando extra. Um desses comandos é o run profile server, que ele executa a tua aplicação só com um servidor de profile. Então, para cada URL, ele vai fazer o profile dela. E tu escolhe, eu quero guardar todos os dados de profile na tabela, na pasta tal. Ele vai guardando todos os dados lá. Aqui tem só um exemplo de como funciona o Debug Toolbar. Eu tenho ali, eu botei aquela seta enorme, tem uma tabela que é SQL. Então ali está dizendo todos os SQLs que estão sendo gerados. Tem várias informações, tá? Mas do que eu falei hoje, o que é útil é o SQL, mas tu pode pegar todos os templates que estão executando, os signals, as variáveis, as tuas variáveis de setting, se estiver lá no headers dos cabeçalhos da tua página. Clicando ali no SQL, a gente vê todas as funções, todos os métodos de SQL que ele executa. E o tempo que ele demorou para executar cada uma dessas queries aí. Então tem queries ali que com certeza eu posso dar uma otimizada, que eu não estou chamando todos esses campos ali.
Algumas dicas também que tu ganhar performance é separar os teus dados. Então, eu tenho minha aplicação em Django, eu coloco num servidor. Eu tenho dados de mídia estática, eu coloco em outro servidor. E o banco de dados em outro. Ou seja, eu vou separando isso aí em outros lugares, a fim de não botar uma carga toda no meu servidor HTTP. Coloco tudo em servidores separados. Outra dica também, se não tem a ver daí com o Django, é tu usar sprites, né? Então, sprites é uma... Por exemplo, tu tem vários botõezinhos, o incluir, editar, cada um tem uma imagenzinha. Em vez de tu usar essa imagenzinha, tu cria uma imagem com todos esses botões e tu pega o botão através de CSS. Tu coloca, eu quero na altura tal, linha tal, ele vai colocar ele certinho no teu dado. E também diminuir o CSS JavaScript. Quando tu cria CSS JavaScript, tu pode colocar um monte de comentário nele, né? Tu cria espaço e tal, e isso não é útil para o teu browser. O CSS JavaScript não precisa de indentação que nem Python. Então, tu coloca todos eles, tu usa um scriptzinho para minificar eles usam ali, e daí eles vão executar eles. Vai ter o tamanho vai ser bem menor e vai ter muito menos dados para passar para o servidor. Django Scala, claro que sim, mas isso aí não é o objetivo da minha palestra. A palestra ela foi passar os dados de o que o Django utiliza para melhorar a performance. A gente pode usar várias outras técnicas. A gente pode colocar balanceamento de carga, usar squid e tal, mas isso aí fica fora do Django. Então isso aí amanhã o Andrews Medina vai às 3 horas, né, Andrews? 3 horas aqui no auditório vai passar sobre esse conteúdo aí. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Acho que eu falei rápido de novo, né? Mas tudo bem. Então, muito obrigado, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Sim. Tenho 2 perguntas. Você falou do cache ali, sobre as várias formas de validar o cache. Se o usuário do seu browser pode fazer isso também com o tipo de reload ou não tem nada a ver? Daí acho que é a cache do browser. Eu acho que sim. Acho que ele também, não, acho que ele manda daí pra tu forçar. Uma cache diferente. Pergunta daí se o Django vai ver isso e vai ignorar o cache. Não, daí eu acho que a cache, isso aí é outra cache, cara. Agora não sei te dizer direito. E outra pergunta, você falou do gzip, mas tem o gzip da própria Sim, do Apache, né? Mas por exemplo, tem o Apache, então ele não vai usar Apache. Né? Eu não tenho o modo gzip, modo deflate, essas coisas. Eu posso usar daí direto no... Eu tenho a do Django mesmo. Só lembrando que o ideal é usar do Apache ou do GNS, não do Django, porque senão você tem um processo do Django gerando gzip. Está competindo. E o Apache é vivo. Isso. Que daí está num outro nível, né? Mas a ideia é que foi botar ferramentas que o Django ele utiliza para tu poder... Por algum motivo eu não possa ter um servidor compartilhado e o cara não colocou essas funções aí. O que seria legal para pôr em produção assim, um servidor de produção para ir medindo a performance e fazer um profile leve assim? Pois é, sabe? Amanhã eu vou falar na apresentação algumas ferramentas de monitoração. Para você medir o quanto processamento. Tu pode usar, por exemplo, saber quantos requests tem o Apache Benchmark, que ele faz isso aí, tem o HPerf. Tu diz, eu quero executar tantas requisições com tantos usuários simultâneos. Ele vai te dar lá, vai te dar vai te dar um score de quantos ele suporta. Tem algumas ferramentas. Eu utilizo o Apache Bench, que é o AB do Apache mesmo, e tem o HPerf, que é o que eu uso assim, para fazer essa medição. No Django mesmo, você tem alguma coisa que está demorando demais? Eu uso Profile, cara. Eu coloco isso aí no Profile, eu vejo, porque daí é consulta no servidor, né? Não vai influenciar muito os teus usuários, né? Então é o usuário acessando aquilo lá. Então eu uso na minha máquina em desenvolvimento, vejo, é o método X. Agora eu vou lá ver como é que eu melhoro esse método aí. Quando você estava fazendo o cache, você colocou várias maneiras de fazer o cache, né? Sim. Aí tem
ele cria várias, ele cria a estrutura para ti, né? Eu acho que o Memcached ele é o mais performante, porque ele já tem toda uma estrutura, né? Ele cria estruturas semelhantes no banco, né? Mas eu acho que o Memcached ele é mais rápido, já pode usar. É próprio para isso, né? Ele é mais rápido porque é o da latência. O cara vai ter que fazer o request até o banco quando já tem memória. Né? Então vai ser muito mais informático para você. Você vai ter o custo de rede, o acesso ao banco. Lembre-se que no Django também você tem um número de conexões com o banco. Então isso também vai ser um limitante para você. Então se tiver em memória, o acesso é mais rápido. Mas tem o Redis também. Hoje, em questão de desempenho, o Redis está batendo no Memcached. Acho que o Luan já falou do Redis também, né? Beleza. Mais alguém, pessoal? Então era isso. Muito obrigado.